Boa noite, gente. Hoje é 12 de setembro de 2022. Hoje foi uma segunda-feira puxada. Nossa, eu tô até meio descabelada, por isso estou de bonezinho, porque tá puxado. Boa noite, Ney. Boa noite, pessoal que tá entrando. Segunda-feira fria em São Paulo. Estão quase praticamente 10 graus. Eu tô bem cansadinha hoje. Olha, se eu não tivesse me comprometido, não sei se eu ia estar fazendo essa live. Mas vamos que vamos, né? Ai, vamos que vamos, vamos que vamos. Tá frio aí, Ney? Nós estamos esperando um convidado aí que me foi indicado para bater um papo, que eu vou conhecer hoje, igual todo mundo. E então, estamos aguardando ele entrar também. Ai, gente, vou ficar bocejando, uma coisa horrorosa, né? Oi, Fernanda. Vai dormir? Vai dormir? Vou dormir, mas lá pelas 10, 11, meia-noite, né? Que é o horário que o cérebro descansa, porque hoje o dia foi puxado. Tô resolvendo uns bucha na empresa e, enfim, não dá pra dormir na hora. Infelizmente, não é assim, vai dormir e dorme. Pelo menos eu não sou assim, né? Olá, pessoal, bem-vindo. Tô esperando a pessoa entrar, gente. Ai, gente, canseira. Pior que depois vai tudo aí. Eu tenho insônia. Aliás, uma das causas do meu AVC foi a insônia. A propósito, no meu canal eu conto sobre. E nas minhas redes sociais, se você olhar para trás, várias. Eu passei anos aí com insônia, tomando remédio, inclusive. Quem dera eu dormir na hora sempre. Sábado para domingo eu não dormi, mesmo com remédio. Mas pelo menos eu fiquei assistindo. Corre risco, sinto te dizer. Corre, tem que fazer higiene do sono, tem uma série de coisas a ser feita para evitar que aconteça essa coisa horrível, né? É engraçado que dessas lives que o povo entra e o povo sai, né? O povo entra e o povo sai. Deixa eu ver se a pessoa. Aí, pior que eu não consigo ver. Não consigo, já mandei mensagem. Estou entrando. Eu avisei a moça aqui, assistente. Oi, boa noite, pessoal. Estou esperando aqui o convidado de hoje para batermos mais um papo sobre propostas de eleição. Eleição chegando, gente, batendo na porta. Batendo na porta, em vez de ficar assistindo horário. Porque, gente, como horário político é chato, né? Nossa, chato demais, demais, demais. Pior que tem um prazo aí, a pessoa tem uma reunião depois, e aí vai ficando diminuindo o tempo, né? Boa noite, quem tá entrando agora. Estamos esperando o nosso convidado e eu tô muito cansada. Não se assustem com o meu cansativo. Nossa, tá um vento aqui. Nossa. Hoje eu fiz uma massagem na cadeira lá da Bayer, daqueles lá no TI. Eu acho que é estratégia. Eles colocam a cadeira, sabe aquela de massagem de shopping?
Aí teve uma hora que eu tava muito estressada, eu larguei tudo e fui lá. Ah, gente, eu confesso, deu uma ajuda, hein? Deu uma ajuda, que eu tava com uma dor na lombar aqui. Nossa, deu uma melhorada boa. Banana personalizada. Precisa fazer a unha. E hoje que eu vi que a nova rainha da Inglaterra ficou checando as unhas enquanto o marido falava. A internet não perdoa nada, né? É muito engraçado. Não, e o meme, não sei se vocês viram o meme do Rei Charles tendo um pitizinho, porque deixar as coisas lá em cima da mesa pra ele assinar. Ele tem toque, né? É bom falar disso, ele tem toque. E aí, falou assim, mal começou a trabalhar, já tá estressado. Achei tão engraçado, tão engraçado. Você já viu os dedos do rei? Não, o que tem os dedos dele? Dedo, eu não sei. Conta aí, Ney. Qual a nova dos dedos do rei que eu não tô sabendo? Os dedos do rei. Olha, gente, a fofoca da. É impressionante, mas impressionante em que sentido? É grande? É esquisito? É engarra? Hum, não sei. Inchados e vermelhos. Ah, mas aí vermelho todo britânico é, né? Não dá pra falar do rei só. O britânico em geral ele é uma massa vermelha, né? Então, mas eu vou reparar. Inchados, não sei por que inchados. Parece sal. É, eu vi um comentário desse, parece uma salsicha. Alguém falou. Não dei, não dei muita atenção pra salsicha. Mas agora que você falou, eu vou olhar. Eu gosto dele. Eu gosto dele, assim. Eu acho que ele é bem envolvido com as causas ambientais e a gente tá precisando de pessoas na causa ambiental, né, gente? É o que a gente mais está precisando. Continuo aguardando aqui o nosso convidado, um rapaz lá da região de Presidente Prudente, que está candidato a deputado federal. Então a gente está aqui aguardando para poder conhecer mais. Esse rei não vai demorar muito. Nossa, Ney, você já está desejando a morte do rei? Cara, se ele viver igual a mãe dele, ele vai ter que governar por mais 30 anos, né? 30 anos, é tempo pra caramba. Pronto, chegou o nosso convidado. É o Fábio. O Fábio, olha só. Me manda um convite aí para participar da live, porque eu não sei como te convidar. Eu só sei quando me convidar. Mas se eu não conseguir, eu tento também, tá? Mas vamos tentar uma etapa de cada vez. Gente, esse cabelo tá horrível que é aparecendo. Silêncio. Esse negócio de live pra mim. Eu só pareço tecnológica, mas no fundo eu sou uma véia de 51 anos. Não, sou tão véia assim, mas é que a gente inventa de ficar fazendo essas lives, né? E dá nisso. Tá tentando também? Eu vou deixar você tentar primeiro, depois qualquer coisa eu tento, entendeu? A gente vai tentando por partes, que nem o Jack, The Stripper, The Ripper. Aliás, Jack, a Inglaterra tá em alta nos temas ultimamente, né, gente? Ó, já tem uma eleitora aí falando, eu sou 1509, já tá fazendo propaganda eleitoral. Nem sei o número do Fábio, mas ele já tá fazendo propaganda, o número dele. Vamos ver se a gente vai conseguir falar com o Fábio. Fábio, quando você não conseguir, você me avisa que eu vou lá tentar tá bom? Te convidar. Porque é da última vez que eu tá aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Não tem pedidos, ok? Como convidar uma pessoa para lá? Vamos lá. Mandei o convite. Ah lá!
Não, E aí, tá me ouvindo? joia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer em conhecê-la, mesmo que virtualmente. Já é um caminho, né? O primeiro passo é esse. Quem me falou de você foi a moça aqui de Prudente, Thalita. A enfermeira, né? Que também teve um AVC, né? Exatamente, exatamente. E É, imagina, Thalita também assim, todo mundo fica meio que chocado quando uma pessoa jovem tem AVC, né, Cris? Eu acho é que chocante. quem tá de fora sempre é um choque. Nossa, mas a mesma resposta, tão jovem, como assim, né? É. Você sabe que eu fiquei nos primeiros tempos tendo que justificar. Não, e eu nem achava que eu era tão jovem quando eu tive, né? Aí, assim, eu achava que eu era uma mulher de meia idade, mas aí eu descobri que depois que eu tô na estatística dos jovens, eu fiquei ainda mais chocada. Mas, assim, quando eu tive o AVC, eu vi gente muito mais jovem que eu, tipo 30 anos, 20 anos, aí eu fiquei chocada. Aí eu confesso, aí eu fiquei chocada. Se você for falar isso numa roda de bar, assim, num restaurante com os amigos, sobre AVC, o pessoal sempre associa isso com pessoas de idade Mais avançada. velho, Uhum. Igual, infelizmente. uma vez eu É. fui num evento beneficente aqui na cidade, que era de doentes renais, né? E Uhum. tinha pessoas lá com transplantes de rins jovens, né? Pessoas transplantadas na fila esperando um rim. Pessoas de 30, 35 anos. E tinha até um caso de um rapaz de 24 anos lá, que eu fiquei bem assim, sensibilizado. Porque. E todos falam a mesma coisa. Quando você não está na bolha ou ali do negócio, tudo é um choque. Quando você entra, você percebe que é mais comum do que você imagina. É verdade. Eu vou te falar mais sobre o AVC mais pro finalzinho, que a gente está com o tempo que a sua assistente falou, ó, nós temos uma outra reunião. Eu falei, tá bom, vamos tentar manter o horário. Legal. Mas, assim, para a gente não perder, Hum. eu não li nada sobre você, eu não vi seu perfil direito, porque, assim, eu gosto de construir uma página, escrever junto, a gente... Então, assim, primeiro, me conta quem é o Fábio. Só para eu gosto de contextualizar. A Cris está onde? São Paulo? A Cris está em São Paulo, capital centro. Só pra, no centro de São Centro de São Paulo, mas eu sou carioca Paulo. e já fui casada com uma pessoa aí de Dracena, de Opa! Irapuru. De Ira- Irapuru. Pô. Passei bons tempos, então tenho um carinho especial pela região, apesar de ser o calor dos infernos, né? É. Irapuru tem uma viola na entrada, uma viola caipira, bem na entrada da cidade, assim. Ah, não é meu tempo, faz muitos anos. Então, ô Cris, eu sou aqui do velho oeste paulista, carinhosamente falando assim, né? Sou nascido e criado aqui. Sou descendente de orientais, aqui na região tem bastante, assim. Engraçado falar isso porque eu morei em Brasília. E lá em Brasília quase não tem japoneses orientais, então sempre chamava atenção. Eles falavam, mas olha, como que é? Seu sobrenome é Sato? Você é descendente? Porque lá é difícil, não tem Aqui muito. em São Paulo tem bastante sato, né? Aonde? Aqui em São Paulo tem bastante sato. Sato é um sobrenome bem comum no Japão. E Sato, a tradução de Sato é açúcar. Ah, mentira! Né? Na verdade é Sato que fala. Que legal! Vivendo e aprendendo. Exatamente. Então, Cris, eu sou aqui do interior de São Paulo, interior, tá? Que é interior. A Aí gente é bem interior. Não tem jeito. O R é três R's no final. É verde, vermelho. Exatamente. Então, e assim, as pessoas falam, mas como que você entrou na política? Eu não tenho nenhum parente na política, nem ninguém na família é político, né? Só que quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui morar no Japão. Pela descendência, né? A gente tem aquele movimento Dekasegi, que é os filhos e netos dos imigrantes japoneses que retornam ao país de origem de seus pais e avós, é, enfim, para trabalhar, fazer a vida e tudo mais. Então, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui para o Japão. E quando eu cheguei lá, Cris, eu vi um país assim extremamente organizado, extremamente, imagina, 5.000 anos de história, né? Então isso foi um impacto quando eu cheguei. A gente tem 200 anos de dependência, né? Então é um bebê. Nós somos um bebê perto da história assim da humanidade moderna, digamos assim. Então, quando eu cheguei num país com 5.000 anos de história
e eu vi assim que 99% de todo o lixo é reciclado, por exemplo, entendeu? Onde a pavimentação nas ruas é incrível, é um tapete todo, você não vê buraco na rua. Transporte público, todas as cidades, por mais que tenha uma ilha, são interligadas por trem, né? Então, tudo funciona. Aí eu falei, caramba, olha que legal isso. Por que que no Brasil não é assim, né? Então eu fiquei com isso na cabeça durante os 6 anos que eu morei lá. E eu falei, o dia que eu voltar para o Brasil, eu fiquei de 96 a 2002 lá, né? Então, quando eu voltei ao Brasil, eu falei assim, não foi de imediato que eu entrei na política. Foi depois de, deixa eu ver, depois de 10 anos que eu tinha voltado ao Brasil, aí eu fui trabalhar, abrir empresa, fazer faculdade, aquela coisa toda. Aí quando eu entrei na casa dos 30, eu falei, agora eu acho que eu tô disponível, tô legal, tô, quero entrar na política agora, eu me sinto preparado para dar os primeiros passos. E eu entrei, foi assim, com essa ideia de trazer o conhecimento, o que eu aprendi lá fora, para tentar implantar aqui no Brasil, na minha comunidade aqui, que é o Oeste Paulista, né? Mas é claro que tudo no Brasil é regional, mas também é estadual, é nacional, e a gente estava participando dos debates como todo cidadão que gosta de discutir esses assuntos. Então, é esse o motivo que eu estou na política. Um dos é essa influência que eu tive. Mas me conta uma coisa, você já é alguma coisa na política aí na região? Não, eu disputei o cargo aqui de prefeito da cidade, né? Teve uma eleição de prefeito que foi assim bem chocante, porque foi a diferença mais apertada da história, foi menos de 1% a diferença, né? E eu fiquei assim para ser prefeito por 0,8, então essa marcou muito. Ah, não. Se eu te contar, ó, eu morei em Paraty. Ah, Paraty, uma vez o prefeito perdeu por um voto. Um voto. Um você sabe voto. empatar? Oi? O Você sabe o que acontece se empatar? que acontece? Olha que pergunta, pouca gente sabe disso, sabia? Ó. Não sei, me conta. Se empatar uma eleição de prefeito, ou de governador, ou de presidente, que seja executivo, né? Cargo executivo. Porque a outra não tem como empatar, né? Porque o mais velho entra. Ah, é? É igual o bingo, sabe? Não tem a bingo, a pedra maior no bingo? Então, na, na empatar o cargo de prefeito, o mais velho Não, entra. mas lá em Paraty judicializou o negócio, teve pau, teve morte, teve E parece tudo. grande, né? Assim, né? Não é pequenininha, né? Ah, depende. Paraty a gente tá falando de 30 mil pessoas, é diferente daí, né? É pequeno para médio no contexto do interior do Né? Brasil. Porque só Presidente Prudente tem 200 mil habitantes, não é isso? Sim, nós somos 180 e poucos mil eleitores e 230 mil habitantes, assim, né? É uma cidade considerada grande, né, Sim, sim, Fábio? sim. É a sede é porque o estado de São Paulo é dividido por regiões administrativas, né? Então são 14 regiões administrativas, e nós somos a 10ª região, assim. Eles dividem nós temos 53 municípios aqui, por blocos, né? Então, Irapuru faz parte dessa região e 1 milhão de habitantes aqui. Então, Nossa, é muita gente. como? Você é muita gente, né? Assim, você está concorrendo a deputado federal, Sim. disputando esse 1 milhão de votos, no mínimo, né? Mas assim, até eu conversei com o rapaz que é vereador, presidente da Câmara, aí ele também Também é é. candidato. Isso. Também, então, ele Ele, foi o meu primeiro. Oi, ele disputa falhou. o Demers. É, foi muito Uhum. boa a conversa com ele também, porque a gente está fazendo um trabalho para a saúde aí, e tem algumas falhas aí que a gente identificou, Sim. né? Então a gente está trabalhando aí nisso. E aí ele foi muito solícito, ele está sendo muito solícito como presidente da Câmara. E aí ele falou, Uhum. Cris, faz 15 anos que a gente não tem um representante aqui. Eu falei, como? Então, assim, me instigou mais ainda falar com mais pessoas da região, porque eu acho que no mínimo vocês têm que sair com dois candidatos aí, assim, É, o no mínimo. é o sonho. A gente sempre, todos os candidatos aqui, Cris, trabalham pelo ecossistema do voto regional. Então, eu vejo os outros candidatos que concorrem comigo, todo mundo bate na mesma tecla.
deixe seu voto em candidatos aqui da região, né? Se não votar, vota naquele, mas deixe o voto aqui, escolha um candidato É. ali. Olha lá, alguém, Tupi Paulista, região está com você. Ó, tá vários apoios aí, hein? Pronto, ó, o Tupi Paulista faz parte da região da Alta Paulista. Então, Cris, ó, para você entender, uma questão que serve para todas as regiões do Brasil também nesse caso. Olha que interessante, uma pauta política que pouco é discutido, mas aproveitar aqui o momento a gente falar. Olha que interessante, por mais que nós somos 1 milhão de habitantes, por que, que a gente não consegue eleger um deputado, um representante daqui? Porque o voto não é distrital no Brasil. Então você vê, o estado de São Paulo é enorme, 46 milhões de pessoas, né? Na capital tá na grande São Paulo tá a metade disso, na outra parte está no interior. Se o voto fosse distrital, olha que interessante seria. O que é voto distrital? Nós somos essa região do Oeste Paulista com 1 milhão de habitantes. Se fosse dividido como é a região administrativa, a gente poderia e deveria votar em candidatos só que registram candidatura nessa região, que tem domicílio eleitoral aqui. Então seria muito mais justo, porque desses 1 milhão de habitantes, nós estamos falando de 700 mil votos, né? Então, imagina que existisse uma lista dos candidatos que representam essa região. E esses 700 mil votos teriam que ser depositados em gente daqui. Assim como tem a região de Rio Preto, de Bauru, de Marília, de Araçatuba, de Jundiaí, de Campinas. Então, se fosse distrital, mas isso é uma lei federal que teria que ser aprovada, os votos seriam regionalizados, o que seria muito mais justo. Eu Porque aí acho, né? Cada um focaria, né? São Paulo, capital, focaria aqui, e aí focaria, cada um focaria, e teria um representante autêntico, né? Porque aí o Demerson me explicou assim, Cris, você pode votar em mim? Eu falei, cara, mas não vou votar em você, porque eu tô aqui em São Paulo, faz né? Eu sentido, acho que alguém de Jundiaí votar num representante lá de. Aqui, por exemplo, porque alguém lá em Jundiaí votaria um deputado aqui, sabe? Seria muito mais justo se fosse esse voto distrital, porque aí cada deputado trabalharia em pautas regionais, mas também em âmbito federal, no caso de deputado federal. Mas é exatamente. justo, porque aí você acaba dispersando os votos, né? E É. falta conscientização local aqui também da gente pensar nisso. Bem, então você já tem uma pauta, né? Se você É, for eleito, uma já tá assim, tipo, tem que fazer isso, eu acho que é o mínimo. Eu também concordo com isso. uhum. Então você já é bem conhecido na região. Então, eu já fui votado, Cris, para você ter, assim, nas eleições que eu participei, 137 mil vezes. Entendeu? Então, eu tenho esse patrimônio político de 137 mil votos. Então, e acontece muito assim também. Às vezes você tem uma votação de 36 mil votos, por exemplo. Eu já tive 36 mil votos na eleição. Só que outro deputado entrou com 25 mil votos em outra coligação, porque tem aquele tal do coeficiente eleitoral, que é uma conta, uma matemática meio maluca. Então, é isso eu também não consigo entender. Eu até perguntei esses dias para uma outra candidata, deputada federal. Ela falou assim, Cris, se for um candidato for muito votado, ele acho que leva mais gente, alguma coisa. Ah, é difícil de entender, viu, Fábio? Difícil, hein? De terceiro grau, assim, é complicado. Mas ó, dá para explicar, grosso modo, assim. Cada partido tem a sua chapa de candidatos, certo? A minha, por exemplo, tem 71 candidatos, né? Então tem que somar todos os votos desses candidatos, aí você tem um montante, por exemplo, 2 milhões de votos nesses 71 candidatos. Aí pega o número de vagas do estado para deputado federal e divide por esses votos que a chapa teve. Aí você encontra o coeficiente eleitoral. Aí o coeficiente que determina qual é o corte para entrar. Às vezes acontece Entendi. de entrar com 70 mil votos, às vezes acontece de entrar com 35 mil votos. Porque Então, depende acho também que dos outros grupos, das outras coligações, entendeu? gente, complicado. Para nós eleitores, assim, pobres mortais, que apenas vão lá no dia e o voto, é complicado. Até hoje estava vindo do trabalho e passei num farol aqui, aí tinha um povo com a bandeirinha. Falei pro Uber, falei, mas fala sério, você acha que alguém, nos dias atuais, as pessoas param para notar aquilo ali? Então, assim, eu acho estranho isso, Fábio, nos dias de hoje. Hoje em dia, eu não sei, assim, eu não sei mais seu histórico de vida, eu queria até que você contasse, mas
que mais você faz na cidade, assim, quais as pautas aí urgentes para você, porque eu acho que é importante saber o currículo do candidato, sabe? A gente precisa saber a história, de onde vem. É isso, a ideia é motivar, não assim, ó, vote no Fábio. É assim, procure saber mais do Fábio, entendeu? É isso que a gente está tentando fazer. Mas se você puder contar mais, tipo, suas pautas atuais. Eu tenho uma pauta, porque assim, eu falo que, sabe nas Olimpíadas, não tem aquele, como chama? A ginástica olímpica, a artística, por exemplo. Não tem os movimentos obrigatórios e tem o solo, né? Então, os movimentos obrigatórios que eu chamo na política ou num cargo de deputado federal, por exemplo, sempre vai ser saúde, educação, segurança pública, que mais? Infraestrutura urbana, sempre. Isso não se discute. São as pautas obrigatórias e todo candidato tem obrigação moral de executá-las bem, né? Agora tem digamos assim, o voo solo, aquela pauta que muita gente usa às vezes, por exemplo, a causa animal. A causa animal é uma pauta extra que foi incorporado. As pessoas podem ir para o lado da saúde, as pessoas podem ir para o lado da parte de geração de empregos. Eu gosto da causa digital, né? Eu explico por quê. A maior deficiência na nossa região aqui é emprego, renda, porque por estarmos longe dos centros, é difícil vir indústria para cá, né? Porque a indústria precisa de logística, precisa de água, precisa enfim, de uma série de coisas. E o industrial faz conta. Ele fala assim, mas por quê? Que eu vou lá em Presidente Prudente, sendo que nós estamos na divisa do Mato Grosso do Sul. Aqui, mais 100 quilômetros é o Mato Grosso do Sul. Aí você atravessa a ponte, o imposto lá é bem mais barato, porque tem a guerra fiscal dos estados. Né? Então, assim, não tem lógica matemática financeira, infelizmente, abrir indústria aqui. Porque Faz sentido. uma coisa que o industrial faz é conta. Né? Fazer conta, exatamente. Tem que economizar em tudo quanto é lado, né? Então o industrial que vai fazer um investimento de milhões de reais, vai falar assim, por que eu vou abrir aqui se 100 quilômetros para cá o imposto é mais barato? Né? Então, Não eu é, penso, como que a gente faz, então? Porque o que movimenta a nossa economia aqui, Cris, comércio, prestação de serviços e a área da educação. E a medicina também tem. Porque. E tem uma faculdade boas aí, né? Como? Tem uma faculdade boa aí, né? Boa! Nós temos aqui a Unesp e a Unoeste aqui, né, na cidade. E cursos de medicina e tudo. A Unesp aqui é bem tradicional também na área de geografia, é referência na América Latina, inclusive, né? Tem físio também, então, tem educação física, tem uma série de cursos aqui interessantes. Então, a área da educação aqui é bem forte. E também, eu penso assim, a internet, ela não tem CEP, Cris. Então, Não tem. é minha causa digital? O que eu penso? É mais fácil a gente lutar para trazer uma indústria aqui da Toyota, que não vai acontecer. Infelizmente não vai. Não vai. Os caras já têm um mapa da coisa acontecendo, né? Aí eu falo assim, peraí, qual a chance então da gente... Por que a gente não pensa na indústria digital? O que é a indústria digital? A profissão digital. O que se vende pela internet? Você vende produtos físicos ou serviços, né? Hoje a telemedicina é uma realidade, a terapia online é regulada por lei e nós temos o Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? É o maior shopping da América Latina. As pessoas compram e vendem pela internet. Então, eu defendo essa bandeira que se nós criarmos uma escola de negócios digitais aqui nessa região, a gente pode ensinar pessoas a venderem produtos e serviços pela internet. Porque nós temos um capital humano aqui, empreendedor, capaz de fazer isso pela internet. Aí que eu já encaixo o que eu faço hoje também. Eu vendo pela internet, né? Eu vendo no Mercado Livre. E eu comecei do zero. E hoje eu tenho uma renda bacana com isso e eu sei que isso é totalmente É escalável, viável. entendeu? Bacana, Porque assim, muito bacana, Paulo. no Brasil tem uma coisa bem interessante. Nós temos mais de 5 mil municípios, né? Nós somos uma população jovem, ativa e que gosta de consumir. O brasileiro é consumista pra caramba, né? Não pode ver É ótimo. Não, e é ótimo consumir. Faz dar um prazer, né? Consumir. Tem gente que compra no Mercado Livre, ou na Shopee, ou no Magalu, ou na Americanos.com pelo prazer de receber encomenda. Sabe aquela sensação de abrir? Isso cresceu muito na pandemia. Eu tive muito essa sensação de, tipo, tocou assim, aí chegou alguma coisa que eu comprei, nem sei o que é, mas só a felicidade de pegar, abrir, né?
Loucura. Ah, Caixa de papelão com o seu nome e você abrir assim com a faquinha, assim, com estilete, assim, é gostoso. É legal pra é. caramba. Tá chegando muito rápido agora, né? Chega assim com 24 horas, chega uma encomenda, né? E essa coisa que você falou, assim, de poder fazer isso de qualquer lugar, né? Assim, estar em presidente, Então, não importa se é na China ou sem presidente prudente, né? Eu acho uma coisa muito legal para você motivar os jovens aí, porque assim, eu vejo assim, eu tive aí recente, eu tenho um médico que me atendeu aí. Eu vejo algumas perspectivas boas para ir, Fábio. Assim, por ter vivido um certo tempo, eu acho que a indústria do turismo aí precisa evoluir, sabe? Tem coisas incríveis, assim, ainda no estado de São Paulo, ainda no estado de São Paulo, assim, bem, mesmo que sejam divisa, eu acho que precisa evoluir essa coisa do turismo aí. É porque eu sou turismóloga, então, assim, eu vejo um potencial mal explorado aí na cidade. Na perfeito. região. Não, o turismo, eu penso muito assim, eu não sou especialista, mas eu sou palpiteiro, né? Porque todo mundo tem um pouco de ideia, em todas as áreas. Aí eu falo assim, Cris, o que faz as pessoas virem para uma região como a nossa, gastar o seu dinheiro com turismo? É ter aqui o que elas não têm nas grandes capitais, por exemplo. E o que as pessoas não têm em São Paulo, que eu vou a cada 15 dias para ir, eu sei. Aqui nós temos mato. Aqui nós temos natureza, aqui nós temos ar puro, né? Aqui a gente tem roça, aqui a gente é isso, né? Então, Então, se a mas gente isso está fundamental para gente. Isso hoje assim, é um patrimônio você ter rio, você ter essas coisas, assim, dá para fazer campeonatos, enfim, eu desejo realmente que vocês se aprofundem nisso num futuro próximo, mas eu vou falar com você agora vamos nos aprofundar na minha causa, né? tá, vamos lá. Eu queria te perguntar se você sabe alguns números que eu vou te passar agora, só para você, porque assim, eu desejo profundamente que você seja eleito, e o Demerson também, que vocês pelo menos consigam eleger duas, três pessoas aí da região para que a gente possa trabalhar juntos na causa. Olha, Fábio, a situação é a seguinte, eu vou falar em números para você. Uma em cada quatro pessoas terá um AVC ao longo da vida. Em cada 6 segundos morre uma pessoa de AVC no mundo. Isso estou falando mundo, tá? Mas assim, eu vejo que no interior de São Paulo, mas especialmente a área de vocês, porque aí tem outro lado, Ribeirão Preto, que está muito bem assistido, mas a região de vocês eu vejo uma dificuldade imensa. E então a gente precisa muito acelerar uns processos aí, Fábio. Então, assim, aqui em São Paulo também, tá? Esses dias uma pessoa de Santos me falou assim, cara, não tem tomografia na Santa Casa de Santos. Aí você escuta um negócio desse e fala, gente, né? Porque agora a gente tá fazendo um levantamento, mas Santa Casa de Santos não tem uma tomografia, sabe? É uma coisa muito básica. Eu não tô falando de ressonância, tá falando de tomografia, né? Então, assim, não é um problema daí só, é isso que eu quero deixar mais assim, que a gente precisa acelerar esse processo, porque aí eu vejo que as pessoas nem sabem direito o que é. Não, não é só aí, é no mundo, as pessoas, aquilo que eu estava falando antes. Porque a pessoa tem, em virtude de muita coisa dos jovens, é, má alimentação, que é uma realidade, né? As pessoas comendo muito lanche, né? Se alimentando mal, sedentárias, mesmo que seja aí no interior, as pessoas estão lá enfiadas na frente da televisão ou do computador, não fazem o esporte, né? E aí, falta de perspectiva, né? Assim, uma certa depressão de, meu, se eu não sair daqui, se eu não sair para ir para outro lugar, onde eu vou trabalhar? Porque isso é fundamental para o ser humano, né? Trabalhar, ter uma perspectiva. Então, esse combo está gerando depressão, está gerando pressão alta e AVC, né? Nesse sequencial. Então, é muito chocante, assim, é um caso de calamidade pública a nível Covid ou mais, só que as pessoas não querem falar muito do assunto, sabe? Olha, Fábio, o AVC mata mais que todos os cânceres juntos. Então, é muito grave. Cris, mas então, você falou uma coisa que, assim, olha, quem não tá na bolha falando sobre isso, algumas frases que você fala assim, caramba, faz muito sentido isso.
A preocupação, o estresse altera a pressão e a pressão ocasiona um AVC. Isso. Entendi. Você Eu, eu, entende o quanto isso é grave? eu falo assim que o órgão, quando eu vou conversar com as pessoas a respeito sobre políticas públicas e tal, eu faço provocações. Eu falo assim, qual o órgão mais sensível do corpo humano? Aí as pessoas começam a pensar assim, aí elas começam a pensar, será que é o rim, coração, cérebro, estômago? Eu falo, não, gente, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Porque se o bolso vai mal, todos os órgãos vão mal. É muito isso mesmo, eu falo. Muito, muito isso mesmo. Porque assim, você precisa do mínimo para se sustentar, né? Você precisa ter uma situação um pouco assim, um pouco assim como eu diria, essa perspectiva que você falou de poder, vou trabalhar, vou empreender, até por vou empreender, a pessoa tem que estar um pouco com um raciocínio bom, tem que estar ser orientado, porque senão ele não pensa. Ele só pensa no momento assim, tipo, onde eu vou procurar emprego? Ou ele vai lá no comércio, aí não acha emprego, porque né, não tem comércio ainda, não tem. Por mais que tenha comércio aí, não tem para todo mundo o emprego, né? Cris, é assim, a gente sabe que em algum momento da vida, nós ou alguém muito próximo da gente está passando pelo pior momento da vida. Em algum momento vai acontecer isso. Assim, tem alguns males da vida que relacionados à saúde que talvez sejam consequências, mas eu estou falando agora realmente dessa parte do financeiro, porque é uma das maiores dramas da humanidade é quando você se vê assim, caramba, minha grana acabou, tô lascado, quem me ajuda? É, todos nós, em algum momento da vida, já passou por isso, já passamos por isso, Verdade. né? Então, é um sentimento de caos mesmo. Você perde assim o rumo, você fala, e agora? Eu não tenho mais de onde tirar, acabou mesmo. Eu preciso pedir ajuda para amigo, para parente, e dá um constrangimento. E a pessoa, às vezes, para se levantar disso, ou não se levanta ou e acaba afundando de vez aí numa Não, crise. você vê. Imagina uma pessoa que está passando por isso. Eu passei por isso. Eu tive AVC aos 46 anos, eu estava desempregada, e aí tive um AVC muito por causa disso também. Eu sei exatamente assim, essa sensação de tipo, agora ferrou mais ainda, entendeu? Porque putz, eu já estava desempregada, ainda por cima. Tive uma negligência médica, Fábio, assim, no centro de São Paulo, tá? Então, assim, quando você fala assim, pô, teve uma negligência no centro de São Paulo, como estará o resto do Brasil? Entendeu? Então, se você for para federal, eu sei que você vai ajudar a sua região, mas você vai ter que ter um olhar para o Brasil inteiro, tá? Porque Não, é dramático. só para entender melhor essa parte, eu achei muito interessante a questão dessa saúde, porque aí eu lembro muito bem desse. Eu fui num evento agora do pessoal do Rim, lá do Renal, e o presidente da instituição falou algo muito parecido com o que você disse. A sua pauta principal é o AVC, mas também a saúde pública como um todo, né? E o dele é o rim, mas também é a saúde como um todo. Ele falou assim, sabe por que as pessoas estão ficando doentes? Porque o nosso corpo não foi feito para comer essas porcarias que a gente está comendo. Cara, quando ele falou isso, um cara que é transplantado do rim, presidente de uma associação que lida com isso todo dia. Então, assim, o nosso corpo está entrando em colapso. Então, isso vale para o cérebro no AVC, vale para tudo, né? Coração, pra tudo não, porque você sabe que assim, então, aí a gente tem que voltar na saúde primária, fazer com que as pessoas façam exames, que façam check-up, que façam, né? Porque as pessoas, e isso é sempre negligenciado assim, é sempre, amanhã eu vou fazer, não, o mais importante hoje é sobreviver, amanhã eu vou fazer, e aí não faz, entendeu? Ou então tem que comprar uma porrada de remédio, e não tem dinheiro para comprar os remédios, entendeu? Então, assim, é uma estrutura, inclusive, de educação alimentar, sim. Você tem que ensinar as pessoas a pararem de abrir pacote e descascar mais, sabe? Mas não é assim, né? Ô, Cris, É, mas o seu AVC foi assim, você teve alguns sinais antes ou... eu tava dormindo, sabe? Eu Entendi. acordei paralisada. É dramático, muitos casos assim, viu?
Mas eu sabia que era um AVC, porque minha mãe tinha tido, tem muito genético, né, nisso, e minha mãe tinha tido, só que eu cheguei no hospital falando, estou tendo um AVC, e não foi feito os protocolos que tinham que ser feitos, entendeu? Então, uma das lutas que está acontecendo aí, que o Demerson tem ajudado, que é para a gente fazer ter um SAMU na região. Precisa ter um SAMU na região. Não tem, Sim. tem boas, tem as ambulâncias que são super rápidas, tal, mas a gente precisa de SAMU para poder ser um centro de referência, para poder ter acesso a medicamentos e a alta tecnologia, porque tem alta tecnologia também para quem já está tendo um AVC. Eu tenho conversado com o professor Otávio, que é de Ribeirão, da USP, e sim, hoje a gente tem tratamentos tipo trombectomia, tem trombólise que está sendo muito bem executada aí em Presidente Prudente, mas não só a trombólise, tem que ser feito uma ação que dá um tempo um pouco maior, que é 24 horas. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa implantar aí para evitar que as pessoas fiquem tão sequeladas, porque assim, o AVC, essa coisa que eu te falo, o outro médico falou e é verdade, essa vai levar um certo tempo para desacostumar as pessoas de abrir pacotinho de salgado, né? De parar de comer tanto lanche. Não é que é proibir, mas assim, né? É muito mais fácil, às vezes, a pessoa ir lá no boteco comprar um fandangos, um negócio, do que ir lá preparar uma salada. Essa é a realidade, entendeu? É muito, e é mais prazeroso, a gente tem que admitir isso, assim. Isso é quase droga, né? Assim, por que as pessoas a dificuldade de lidar com drogas? Porque a droga dá prazer. E tirar a parte alimentar é um prazer. E essas coisas dão prazer, elas são feitas para dar prazer, elas têm sabor para dar prazer. Ô, Cris, você acha que nas futuras gerações, assim, vai ser meio que fora de moda essas comidas tão ultraprocessadas? Você acha que vai ter essa conscientização? Vai chegar num caos, vai explodir um caos, depois o ser humano vai ser Não, proibido, por exemplo? honestamente, eu acho que essas empresas que fabricam isso vão ser pressionadas a produzir isso com uma qualidade melhor, sabe? Eu acho que eu faço isso como consumidora, eu não vou negar que eu gosto dessas coisas, eu adoro uma Coca-Cola, né? Então, assim, não vamos ser hipócritas, né? Eu adoro uma Coca-Cola, mas eu adoro cerveja, mas, por exemplo, hoje eu tomo cerveja, tomo uma Heineken, não fazendo propaganda Heineken, mas ela é sem açúcar, sabe? Então, eu acho que o consumidor vai dar uma mudada, né? A gente precisa ensinar eles a fazer isso, que é olhar o que tem sódio, né? Olha lá, tem muito sódio, não, então não vou consumir. E aí, automaticamente, a cadeia de produção começa a mudar, sabe? Fábio? Sim. Eu Porque acho que tem muita porcaria, porque tem muito consumo. Então a indústria não vai parar, na verdade. exatamente. E Mas geralmente assim, é barato, né? Geralmente ainda para ajudar é mais barato do que o saudável. o miojo custa R$ 1. Não, olha só, eu adoro miojo. Mas eu tenho que assim comer a cada 1.000 anos. Então, acho que a gente também, esse é o nosso papel de sociedade, é também começar a pressionar as indústrias para melhorar isso. Não é deixar de produzir o miojo, né? É assim, o que a gente o miojo é frito, né? Ele é frito e ele tem muita gordura, né? Eu na época, só para você ter uma ideia, na época antes do teu AVC, eu comia miojo sem aquele saquinho que vinha, porque aquele saquinho eu tinha certeza que vinha sódio. Aí eu comia só o macarrão com requeijão. E não é bom, porque são duas coisas praticamente também não naturais, né? Então, são embaladas, ultraprocessadas. Nossa, mas E- é assim, né? Uma vez falando sobre alimentação, aí eu falei assim, gente, imagina que a gente está numa mesa assim, sentado, ó, a viagem, né? Era papo de boteco isso aí, né? A gente tava sentado com uma cerveja assim, e falei, galera, imagina se a gente tivesse assim numa reunião e os órgãos do nosso corpo estivessem olhando pra gente aqui sentado na mesa. Falei assim, pô, é sério mesmo que você tá mandando isso pra dentro, cara? Se você quer ferrar a gente, fala logo, né? Você quer, eu acho que no fundo eles falam isso pra gente, porque quando eles começam a dar as demonstrações. né? Quando eles começam depois a dar umas demonstrações, umas falhadas, sabe? Aquelas empacadas que o corpo dá, você tá falando, ó, filho, tá feio o negócio aqui, entendeu? Manda uma saladinha grelhada aí pra dar uma... Dá equilibrado. Mas e eu acho que o corpo ele dá uns sinais, mas é que a gente não sabe escutar os sinais, né? Agora, vou falar mais uma coisa aqui, Cris, que me chamou muita atenção também.
Aí é bom que eu tô falando pra mim, quem quiser pega carona, né? Não é lição de moral em ninguém, é lição de moral em mim, pô, né? Eu adoro um suplemento alimentar, sabe aquela coisa de suplemento? É, Eu sou magrelo, mas sabe aquela coisa do whey, aquela tal, tudo, sei. assim, creatina, sabe? Tudo isso é muito Sei. bacana. Dá um gás pra você treinar, tudo. Mas eu fico pensando, caramba, é bom, mas é ruim, É entendeu? bom, mas é ruim. É. Bem, você falou alto, já sabe, né? Eu já fiz, assim, de tomar, já gastei, assim, tipo, R$ 1.000 por mês de suplemento. Aí eu vi aquele monte de pote, assim, é gostoso, fica empolgado, você começa, né, você começa a entrar nesse Não, é que mundo, deve ter um resultado, né, Fábio? Tem um é, resultado. dá uma crescida, assim, fala, caramba. Aí, É, não, mas né, então. Muito casos de gente de academia, tendo uhum. AVC. Assim, no meio da academia, puf, Não, cair. é meio viciante também você querer ficar assim, aumentar o resultado do corpo. Então você vê o cara grandão lá e fala assim: caramba, esse cara aqui tá tomando, eu quero tomar também, pô. Né? É, então, mas assim, não, nada se compara à saúde, entendeu? Então, Mas a assim, coisa aqui, Cris, por outro lado, eu tenho um. A gente sabe que o hipocondríaco é aquele pessoa que gosta de tomar remédio. Não é que eu seja hipocondríaco. Como que é o nome de quem gosta de fazer exame? Eu gosto de fazer exame. Eu faço todo ano, eu que tiro 30 bom! anos. Eu não gosto, mas eu sou obrigada. Eu gosto de Não, fazer exame. eu acho que tem que fazer exame, sim. Eu acho que você está certo, assim, com limite, né? Não vai todo mês fazer exame também. Eu acho mal barato, assim. Acho bacana pra caramba o tal do check-up. Então, mas isso é um hábito bom, desde que a assistência médica ou o plano de saúde, o SUS atenda a isso, né? Porque você ficar numa fila para fazer exame te enche o saco também, né? O hemograma Espera. barato, devia ser obrigado a fazer isso assim de uma maneira. Por exemplo, um hemograma no SUS custa R$ 8. Então, Entendeu? mas deixa eu te contar uma coisa. Você que pelo jeito gosta de tecnologia, você sabe que a gente está partindo para exame genético, né? Isso tudo vai acabar. A exame vai É acabar. assuntuoso, né? Um negócio assim que é um mapeamento genético, né? Um negócio, E né? vai eliminar, vai prevenir muitas doenças. Acho que São Carlos já não tem Papa Nicolau, assim, já é genético. Então, assim, a gente está evoluindo. A humanidade está evoluindo e a prova disso na Covid foi mostrar que pode fazer uma vacina tão rápido, tudo isso. Então, acho que a gente está evoluindo. Só que a gente aqui da ponta, vamos dizer assim, a gente precisa acelerar esse processo, Fábio. Entendi. O desafio, então, é a tecnologia evoluir, lógico, para tudo, e o sistema público acompanhar isso e implementar isso de fácil acesso, né? De colocar Isso nas aí. pessoas, né? É isso aí. É isso aí. Que eu conversei sobre saúde pública esses dias me chamou a atenção também, Cris, que, por exemplo, vamos falar do grupo de pessoas que são assistidas por programas sociais, né? Poderia ter uma espécie de renovação do programa social anual mediante a necessidade de fazer exames básicos do SUS, de renovação, de É uma hemograma. É isso, porque É uma ótima saída. Sabe por quê, Fábio? O que acontece, até é um assunto que eu queria falar com você também, o que acontece? Todo mundo que tem um AVC vira uma pessoa com deficiência. Eu tenho hemiparesia do lado esquerdo, eu trabalho numa empresa pelas cotas, graças a Deus as cotas. Então, isso é outra coisa que a gente precisa melhorar também, as cotas, fazer fiscalização. A gente precisa incluir pessoas para trabalhar, porque essas pessoas estão morrendo agora. Elas não morreram de AVC, mas agora estão querendo se matar porque elas não são mais úteis. Se a gente estava falando, né, de uma pessoa jovem com falta de perspectiva, imagina uma pessoa com AVC ganhando ajuda. Ninguém quer ganhar ajuda do governo. Ninguém quer isso. A pessoa quer mais que isso, né? Então ela precisa sair, ela precisa ter lugares para ela se sentir à vontade, para ela se sentir parte de um todo. Então, esse é um outro tema que a gente precisa abordar mais, Fábio, se essa rolar de você. é que quando você fala assim, o pessoal fala, mas que a tal da inclusão, é isso? É que eu falo assim, Cris, que às vezes a palavra inclusão, ela foi mal usada em alguns momentos e acabou sobrecarregando ela. É, exatamente. Mas a gente está vivendo ela muito intensamente. Eu posso te falar, eu trabalho na Bayer, né? Eu trabalho com diversidade e inclusão dentro da Bayer.
e trago isso para minha vida pessoal. Eu trabalho com uma equipe de pessoas, com 10 pessoas com deficiência, mais variada, de dar treinamento para a empresa inteira. E assim, é um trabalho muito legal. Então, a Baia é uma empresa muito avançada para o seu tempo. Mas assim, a gente também tem procurado que a sociedade acelere com a gente, sabe? Ser um Se é, exemplo. Oi? se é baia, é bom. Ah, Eu costumo dizer. adoro, eu adoro. Essa é o slogan, mas é a piadinha de plantão, né? Eu adoro esse slogan, é muito marcante. Ah, é. Então, e agora a gente está com um novo slogan, que é seja baia, seja bom, né? Você Olha, também pode ser. muito É. bom. A baia é Então, alemã, alemã. alemã. Então, assim, eu acho que é isso, Fábio. A gente precisa tem um trabalho grande a ser feito de inclusão dessas pessoas. Assim, a meta da associação, ela é zerar o AVC, mas isso eu não tenho ilusão de que isso vai acontecer na próxima década. Eu acho que na próxima década a gente está no pico. Era a segunda causa de morte, virou a primeira, e tem um monte de que a gente vai por outras causas e a gente não sabe, não é colocar na conta certa, entendeu? Então o volume é muito maior. Eu só queria te falar isso dos 6 segundos, porque os 6 segundos me apavora toda vez que eu vou dormir, eu começo a contar. 6 segundos, morreu alguém. 6 segundos, morreu alguém, sabe? Quando alguém perde a vida por AVC no mundo. Exatamente. Então, eu acho que isso é mais do que Uhum, chocante, né? Eu acho que sim. a gente precisa fazer uma revolução, não só no Brasil, não é um problema do Brasil, é um problema do Uhum. mundo, mas a gente tem que começar na nossa casa, no nosso jardim, né? Né, Cris? Então, Oi? basicamente são hábitos. Hábitos. Só que assim, é como eu te falei, isso vai levar uma década para mudar esses hábitos, viu? Assim, mudar hábitos e mudar também a indústria de alimentação, tem uma série de coisas que a gente precisa mudar, mas vai levar uma década. Enquanto isso, a gente precisa acelerar atendimento, Uhum. qualidade de atendimento, tentar salvar mais pessoas, né? Salvar com menos sequelas, a gente tem esse trabalho a fazer. Então, Então são era duas, isso. eu entendi? São duas pontas. A ponta aqui do consumo e a ponta do atendimento quando precisa, né? Exatamente. A gente tem que É, mudar a base do consumo, mas enquanto a gente está trabalhando aqui, ali, quando acontece a emergência médica, o sistema tem isso. que lidar. Isso, exato, é isso. Nesse momento é isso que a gente precisa fazer. Aí depois não teve jeito, ficou sequelado. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Ah, a gente vai dar uma Tá, melhor condição de vida, a gente vai incluir ela na sociedade, aí é uma terceira fase. Mas caramba. essas duas primeiras tem que trabalhar paralelo para acontecer, entendeu? Faz sentido, Educar. faz sentido. Tudo se encaixa assim, as necessidades de cada fase e a urgência em como resolver cada uma dessas fases, né? E eu queria contar com o seu comprometimento na causa. Você ganhou aqui mais um defensor da causa, porque assim, a gente sabe como funciona, mas quando a gente conversa com alguém que vive isso, a gente acaba também se apropriando desse meio, né? Você agora, assim, eu vou lembrar, sempre que eu ver uma notícia, eu lembro da Cris lá, que teve AVC 46 anos, e ela me falou que a cada 6 segundos alguém perde a vida por causa do... É isso. A gente É, acaba ganhando seguidores quando você fala disso. E, eu sou uma ativista da causa, né, Fábio? Na realidade, assim, eu tô assim conversando, o que eu acho muito mais importante conversar, mais importante que saber quem é o presidente que vai ganhar, é saber quais são os deputados que a gente vai colocar lá, que é quem vai fazer as leis, entendeu? Então eu decidi gastar meu tempo, gastar não, eu acho que é um investimento do meu tempo, conversando com cada um que me apresentam, para poder, porque eu tenho esperança da gente conseguir eleger vocês. E aí eu posso lá no dia 3, né, de outubro, lá bater, Fábio, dia lembra de 2. mim? Dia 2 eu vou, Fábio, lembra de mim, sabe? A gente vai ter uma aproximação, você vai já saber o que eu tô falando, entendeu? Não vou ter que te explicar de novo. Perfeito, Cris. Ó, ganhou aqui mais um admirador e seguidor da causa, Que dessa bom, Fábio. não inclusão e dessa emergência médica que é, né, o AVC. Emergência. Uhum.
Sabe que eu conheci um candidato a governador, que eu não vou falar o nome, que não tem necessidade, mas eu cheguei para ele e falei assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, acabou o Covid, né? Mas eu tenho que te falar, tá? Nós estamos numa outra pandemia, uma outra epidemia, chama-se AVC. Aí ele chamou o secretário da saúde, e aí eu fui conversar com ele, aí ele contar como foi o meu, por quê, blá, blá, blá. Mas enfim, eu sei a necessidade que eu tenho de conhecer, assim, conversar, porque só conversando assim é que a pessoa consegue entender o que eu tô falando, entendeu? É uma mobilização digital, né? Você vai É, fazendo isso, eu tenho feito isso. vai fazendo, fazendo, fazendo. É isso, Fábio. Obrigada pelo seu tempo. Maravilha, maravilha. Espero Parabéns que por você. isso. Obrigada. Assim, não é nem não é assim. Costumo falar que eu luto pela causa não é nem por uma opção, é assim, por uma necessidade, porque todo dia alguém me procura pedindo ajuda, sabe? Assim, eu prefiro morrer lutando do que me omitir aí, sabe? A gente não dá para se omitir. Quando a gente sabe da situação, não só porque eu vivi, mas porque eu sei de milhares de pessoas que estão passando isso pelo mundo, isso me dói num canto que você não tem noção. Nosso maior patrimônio é a vida, Uhum, indiscutivelmente. exatamente. Fábio, boa sorte. Eu desejo que você. Eu gostei muito da sua causa digital, acho que você tem muito progresso nisso. Eu acho que eu ainda quero conversar de turismo depois com você, que eu acho que eu posso contribuir com algumas coisas aí para a região. Até mesmo digitalmente a gente consegue fazer umas coisas de agência de turismo, algumas coisas que eu acho que é carente aí. Digitalmente, eu acho que a gente consegue levar mais gente para a região e criar mais emprego. Posso Hum, ajudar nessa causa também, maravilha. tá bom? Então a gente um ajuda o outro e nós chegaremos lá. Obrigado a todo mundo que acompanhou e que tá, ó, galera que Eu acompanha. vou. Essa live vai ficar aqui, mas eu tenho um canal no YouTube e essa live vai para vários outros grupos de AVC. Então, assim, a gente vai dar um split aí, assim, geral, para que chegue no maior número de pessoas possível. Eu gostaria realmente que a região tivesse pelo menos dois deputados eleitos aí. O que depender de mim, você pode confiar que a gente vai fazer o nosso trabalho aqui, tá bom? Top. Valeu, Cris. Obrigada, Fábio. Prazer todo mundo. Até a próxima. Então, galera, valeu.